vamos lá. Gente, chave bíblica para entender mandato cultural e reino de Deus. Chave bíblica. Entender que a Bíblia é um livro, basicamente, de uma narrativa, de uma história. Qual é a história bíblica? Deus criou, o homem caiu, e agora Deus está num projeto de resgate do homem. Criação, queda e redenção. Só isso. Criação, queda e redenção. Parece uma coisa teórica, mas se você se relaciona com a sua missão e com o mundo, com a sua tarefa, com esse óculos de 3 lentes, as coisas ficam muito mais fáceis. Você entender que Deus criou, que o mundo caiu, que Deus está redimindo. Muita gente brinca assim, mas como assim? Vou dar um exemplo. Eu trabalho com crianças vulneráveis. Gente, em geral, a minha rotina durante a semana é entrar no meio de briga de menino, separando um menino, batendo no outro. Minha rotina basicamente é essa. Tá? Então, assim, a gente que trabalha nesse contexto de vulnerabilidade, você lida com a violência de forma muito nua, despida. Aí você tem duas posturas. Quando você não tem essa visão de criação, queda e redenção, você pode ter uma visão assim, russoniana. Né? Russoniana quer dizer o quê? Jacques Rousseau, filósofo. O Jacques Rousseau, gente, ele acreditava que Deus criava os seres humanos nasciam igual anjos. Puros, perfeitos, com grande potencial para a perfeição, mas eles iam se corrompendo ao longo da vida. Essa é a visão russoniana, tá? Do Jacques Rousseau, que o ser humano é assim. Tem muito crente que acredita nisso também. Que Deus criou um monte, que todo mundo é anjinho. Então você vai para o projeto social, com a visão do Rousseau, olha, os meus alunos são anjos. Quando chegar eles são selvagens, né? Parece que estão arrancando tudo. Gente, fala de sexo mais do que você. Fraga tudo do universo da sexualidade. Impressionante, com 12 anos, 8 anos, 9 anos. Normal. No universo da vulnerabilidade isso é normal. A gente tem que... Normal para eles, né, gente? Porque para a gente nunca pode ser considerado normal. Mas tem gente que acha que os homens são só anjinhos. Aí você vai trabalhar com seu aluno, com essa visão idealista, e aí você vai sempre, eles são anjos, são anjos. Anjo está te manipulando o tempo inteiro, está mentindo, trapaceando, e é anjo. Aí tem a outra visão também, tem a visão da queda. Tem gente que só vê queda. Tem gente que só, não, são um bando de demônios. Uma vez eu fui dar aula num projeto social, um treinamento, um projeto social evangélico. A menina falou assim, Igor, desculpa, mas esses meninos são tudo endemoniados. Ó, gente, quando a pessoa fala que são tudo endemoniados, e para ela é só isso que ela vê na criança, a relação dela com essa criança vai ser uma relação que vai ser completamente afetada. Aí o menino não está conseguindo ler e escrever, ela está expulsando o demônio do analfabetismo da criança. Tá? E eu gosto de falar isso. Que, exatamente, às vezes é só uma dislexia. É isso aí. E aí, por exemplo, eu costumo dizer, né, que expulsar demônio é fácil. Difícil é lidar com a cultura que o demônio deixa depois que ele vai embora. Concorda? Porque, né, expulsar o demônio vai embora, vai, mas e o estrago que ele deixou lá? Você vai ter que, com aquele estrago você vai ter que dar um jeito nele. Como? Discipulando, educando, às vezes vai ter que tomar uma Ritalina, vai ter que mandar para um psiquiatra, para um pediatra, para um psicólogo, sei lá. Vai ter que ter um tratamento objetivo para lidar com o estrago que a queda fez na vida daquele sujeito. Né? Pois é, a gente às vezes pensa na queda. A queda é um elemento da nossa narrativa. Mas se você só vê queda, qual o seu problema? Você vai ficar cínico diante da sua tarefa. Você não vai ter esperança na sua tarefa. Então, o cristão ele não pode ser ingênuo, no sentido russoniano, todo mundo nasce anjo. Tá? Você também não pode ser cínico e pessimista no sentido de olhar para a sua tarefa e só ver o mal. Não tem uma luzinha no fim do túnel na sua tarefa. Tá? Mas também não pode ser utópico. O que é utópico? O sujeito fala assim, o sujeito só vê redentividade, ele só vê a esperança cristã, ele não vê esperança, ele só vê redentividade. Aí ele fala assim, legal, eu vou transformar o mundo, você assume um papel messiânico, você vai com aquela visão, eu sou o avivalista do século, e eu sou o reformador dos últimos dias, eu vou entrar nessa comunidade, vou transformar essa comunidade por inteiro, isso aqui vai virar um paraíso na Terra. Ô, gente, pode acontecer, mas a chance de você não ser essa pessoa é muito grande. Eu acho que é maior, inclusive, você virar um reformador dos últimos dias. Mas, enfim, a gente tem que tomar cuidado para a gente não assumir uma postura triunfalista, utópica, que está mais para o lado da redenção aí. Não ter uma visão ingênua, russoniana, que é uma percepção, às vezes, aí mais para o lado que só vê o homem criado à imagem de Deus. E também não pode ser pessimista, cínico, apático, sabe, assim, fatalista, que é muito a visão de quem só vê a queda. Então pensa nisso, pensa que missão cristã, a gente precisa das 3 lentes. Eu vou amar o meu aluno, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Então você trabalha pela dignidade dele. Alguém que já ouviu falar, eu acho que todos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não sei se vocês sabem, sem o cristianismo, eu vou fazer essa afirmação, eu faria lá na frente de um ateu, sem nenhum problema. Sem o cristianismo, em específico, sem o que a Bíblia introduziu na história, seria inviável a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós não teríamos uma coisa chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não teríamos. Por que nós não teríamos? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela precisa de uma coisa para existir. Ela precisa de um conceito claro sobre dignidade humana. Ela precisa reconhecer que o ser humano é digno. Tira a visão de dignidade humana e você não tem uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que você não tem? Ué, se eu tiro a dignidade, o homem é igual bicho. O homem é igual animal. Se o homem é igual animal, para que eu preciso garantir os seus direitos? Hitler estava certo, mata todo mundo, fica só os mais fortes. Os mais fracos a gente vai eliminando, igual é darwinismo social. Darwinismo social é assim, você bota as raças mais fortes, as mais fracas vão ser eliminadas, normal. A tese que a gente chama de eugenia de Hitler está valendo, né? Se você não considerar um elemento chamado dignidade humana. Aí você fala, mas vem cá, como é que o conceito de dignidade humana entrou na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Como é que ela entrou lá? Quem colocou isso lá? De onde que vem essa ideia de que o homem é digno? Ora, se você for para a cultura grega, você não vai ter nada disso. Eu te garanto que você não vai achar nada que fale, na cultura grega os homens foram criados à imagem de Deus. Não tem isso na cultura grega. Cultura babilônica, não tem. Na cultura indiana, animista, não tem. Lá tem um problemático, ele vai falar que o ser humano, a existência é uma ilusão. Se é uma ilusão, é mais fácil ainda se eliminar, né? Você daria uma explicação para a eliminação, para o sofrimento, em uma parte, né? Se você for para culturas africanas, você vai ver uma dignidade tribal, cultural, mas você não tem essa ideia de dignidade universal. Todos os seres humanos são iguais perante Deus, porque foram todos igualmente criados à imagem e semelhança dele. Isso não existe em nenhuma cultura do nosso planeta, a não ser naquela que a Bíblia prescreveu. E o que a Bíblia prescreve? Deus foi criado, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ponto. Aí nós temos um negócio chamado dignidade humana. Gente, isso é muito sério. Isso significa que a nossa tarefa cristã está mais amparada em termos legais do que a gente imagina. Isso significa que esse patrimônio que foi legado pela Declaração dos Direitos Humanos, na verdade, é um patrimônio fundamentado num patrimônio muito mais antigo, que é a nossa fé. Então, a minha visão é que na missão eu tenho que amar o próximo, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não tem diferença nenhuma entre um serial killer em termos de dignidade. Olha que interessante. Um serial killer, tá? E Madre Teresa de Calcutá. Perante Deus, em termos de dignidade, não. Por isso que eu não posso pegar um cara desse e fazer selvageria. Muita gente fala que esse papo aí, né, bandido bom, bandido morto. Não, gente, a gente não pode responder com barbárie a barbárie. Se um camarada pratica um crime violento, ele tem que ser julgado de uma forma digna. Por que ele tem que ser julgado de forma digna? Porque é uma forma de dizer, você até pode não considerar o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, mas nós consideramos. Nós consideramos. Tanto que nós vamos te tratar de forma humana, você vai ser punido pelo que você fez. Mas a punição dentro da lei. Vai ter tribunal, vai ter avaliação do que você fez, do estrago que você fez, do que você causou no outro, mas você vai ter um tratamento minimamente humano. Minimamente humano. Vai ter pelo menos direito a um tribunal. É o que a gente espera minimamente. Mas às vezes a gente tem uma visão russoniana. E na visão russoniana, né, a gente sempre vê uns mais puros do que outros. Né? Uns mais puros do que outros. Gente, não estou falando em termos de pecado, não estou falando em termos de transgressão moral. Em termos de transgressão moral, é óbvio que o serial killer, moralmente falando, ele transgrediu mais do que uma pessoa que não é um serial killer. Óbvio. Então ele tem que ser punido por isso. Mas o que eu estou falando é que, ainda assim, existe alguma coisa nele lá, ó, que a queda não pôde destruir. Tem alguma coisa nele lá que remete à imagem de Deus. É igual a gente fala, Hitler foi terrível, mas ainda com toda a maldade dele, ele tinha uma esposa que ele amava relativamente, tinha uma filha que ele dava atenção. Ué, ele só pôde dar afeto pela filha porque ainda tem uma coisa ali que não foi destruída. Porque se ele fosse um monstro total, até a filha dele não ia escapar. Ninguém ia escapar. Então, peraí, se ele não era um totalmente monstro, significa que ainda tinha alguma coisa nele ali que era da graça de Deus. Não é loucura isso?
Por isso que eu falei, se você olhar só como queda, tem até um filme que chama Queda de Hitler, é engraçado, coincidência. Se você ver só a queda do Hitler, só os vícios, a maldade, a perversidade, você vai ver ele só isso. E ele era muito mau. Ele era terrível. Ele era, para mim, um homem possesso por um espírito imundo mesmo. Teve um projeto de destruição mesmo do gênero humano e era isso que ele ia fazer. Só não fez porque Deus aplacou os planos dele. Mas ainda assim, ele é indesculpável perante Deus, porque tinha um hálito da graça, por incrível que pareça, num monstro desse. Se ele um dia tomou café da manhã, se ele via beleza no mundo, fazia arte, o cara pintava quadros belíssimos. Muita gente achava os quadros dele feios, né? Mas ele tinha quadros bonitos. Eu acho até hoje, olhando os quadros do Hitler, um quadro bonito, pintava bem. Mas ele só pintava por causa da graça. A gente chama de graça comum, né? Na teologia reformada. A graça comum é a graça que Deus colocou na criação para manter o mundo ainda funcionando, senão a gente estava perdido. Gente, se a graça de Deus não estiver no mundo, para começar, a lei da gravidade já tinha parado de funcionar. As leis físicas que mantêm os átomos do seu corpo, você já teria desintegrado. É verdade. O universo, fotossíntese, as folhinhas verdes das árvores aí, está funcionando fotossíntese ali porque Deus tem mantido tudo funcionando. Porque se ele parar de dar a graça dele sobre a criação, tudo para de funcionar. Então a gente tem que reconhecer que a graça de Deus está presente no mundo. Ele criou o mundo. Apesar de todos os problemas que o ser humano se envolve aí. Mas por que o homem é tão problemático? Porque houve uma queda. Aí você vai para a segunda lente. O homem se rebelou contra Deus. Paulo é claro em Romanos capítulo 1. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade. Por isso, Deus entregou tais homens às suas paixões infames. É engraçado isso, né? Porque a gente acha que a ira de Deus é alguma coisa que ele vai fazer só no final dos tempos, lá no inferno. Lá no inferno. Depois que os homens fizeram tudo o que fizeram. Não, olha esse texto com calma. A ira de Deus se revela do céu. Se revela, já está aí. Já está aí. E como que ela se manifesta? Quando Deus entrega aos homens as suas paixões infames. Então um camarada sair e matar um monte de gente num parque, já é a ira de Deus. É Deus tirando a graça dele do homem. Deus tirou a graça, o que que resta? A desgraça. A desgraça, a ausência de graça. O camarada vai fazer tudo o que der na cabeça dele. E é engraçado isso, né? Porque você olha para a história, você vê um monte, o homem pecou contra Deus, se rebelou. Mas mesmo com toda a rebeldia, ainda existe um homem honesto no mundo? Sim ou não? Existe pai que ama filho, ateu, mas ele ama o filho? De forma melhor do que às vezes muito pai crente. Aí eu te pergunto, por que isso acontece? Por causa da graça de Deus. Essa graça salva? Sim ou não? Claro que não salva. Essa graça não salva. A graça de Deus é multiforme. Essa graça, gente, é uma graça comum que Deus mantém o mundo em ordem. Que serve para manter o mundo em ordem. Porque Deus está preservando a criação dele para um determinado fim. Lembra de Jesus? O sol vem para justos e injustos. O que é o sol que vem para justos e injustos? Deus derrama uma graça. Esse solzinho que está aqui brilhando. Brilha sobre o serial killer e brilha sobre você. O oxigênio que você está respirando, você está respirando pela graça de Deus. Mas um camarada perverso, o Hitler, respirou esse ar que você está respirando agora. E o pulmão dele funcionou. E adivinha quem manteve o pulmão dele funcionando? O próprio Deus. Até o momento que Deus falou, para agora de funcionar. Aí parou. Entendeu? Então, a vida, gente, a ordem social, ecológica, ambiental só existe por causa da graça comum que Deus disponibilizou no mundo para manter o mundo funcionando. A graça que salva é uma graça especial. É uma graça que Deus opera no pecador para apresentar para ele a cruz. Aí ele se converte. Essa é uma outra coisa. Então essa graça comum, ela não salva o pecador. Ela serve para manter o mundo funcionando. Por isso que Paulo vai dizer, o homem por isso é indesculpável. É indesculpável. Porque se ele parar um pouquinho para pensar sobre como o mundo funciona, ele vai estar absolutamente convencido. Tem uma providência no mundo. Tem um Deus que providencia todas as coisas. Então eu brinco, né? Que se você quer saber quem você é de verdade, ou que o homem é de verdade, como diz o Paul Washer, né? Se eu colocasse aqui no projetor aqui, todos os seus pensamentos, nesse momento aqui, ó, Hitler ia aparecer um coroinha perto de você. É porque isso que o homem é de verdade, gente. O homem é caído. O homem é depravado, totalmente depravado, como diziam os reformadores. O homem é totalmente depravado. Não existe nenhum aspecto da vida moral do ser humano que não tenha sido afetado pela queda. Ô, gente, a gente para fazer, bom, olha só que loucura. Para você fazer uma garrafa dessa que você não consegue fazer ela perfeita. A sua máquina vai deixar uma rebarba aqui embaixo. A gente não consegue fazer nada perfeito. Tudo que a gente põe a mão,
Pode chegar bem próximo da perfeição, mas se você tiver um olhar mais minucioso, você vai ver que tem um problema. Porque a queda afetou absolutamente tudo que fazemos. Mesmo que a gente faça uma tecnologia maravilhosa, tem sempre lá um bug no sistema, tem uma linha que deu um pau, alguma coisa que não funcionou. Né? Por quê? Porque o ser humano ele é vulnerável. O ser humano, depois da queda, gente, ele está sob a ira de Deus. Que louco! Ao mesmo tempo que Deus mantém o mundo pela graça dele, a ira dele está presente no mundo. Aí o que Deus faz de vez em quando? Olha, de vez em quando Deus faz assim, tira a mão dele, para mostrar para o homem quem ele é de verdade. Então eu brinco, você só não é um Hitler, porque Deus não te deu poder para isso. Porque se Deus te entregasse totalmente aos seus desejos, gente, você virá um selvagem. Você virá um animal. Se Deus tirasse a mão dele, a graça dele, você ia viver uma vida completamente desregrada. Completamente sem limites morais. Aí o que Deus faz? De vez em quando ele tira a mão dele, aí aparece o maníaco do parque, fica todo mundo escandalizado. Mas porque Deus fala assim, gente, mas isso é que você é sem minha graça. Isso é o que o homem é quando ele saiu lá do Éden e falou, vou dar rumo da minha vida. É ele. Emerge, de repente emerge o Adão de verdade, né? Aí todo mundo vai lá e fica moralista, né? Vamos matar, mete o pau nele, ladrão, amarra no poste. Ué, mas é você. É quem você é, sem a graça de Deus. É quem você é se Deus não criar leis para restringir os seus impulsos. Se Deus não criar instituições sociais que vão ameaçar um ladrão de entrar na casa e estuprar uma mulher, porque ele vai falar, bom, mas se eu for preso eu estou ferrado. Mas por que ele pensa aquilo? Porque Deus, pela graça dele, providenciou tribunais, polícia, ordem social. Olha que doido. Para poder conter a violência humana. Mas se Deus tira essas instituições? E se a graça de Deus arrefece? Se ele se torna ausente? Se ele se torna ausente? Se Deus se torna ausente, gente, é pobreza, é miséria, é desigualdade. E a gente vê tudo isso. A gente vê tudo isso porque isso é o que o homem é sem Deus. Esse é o caminho que o homem escolheu lá no Éden, quando disse que queria ser como ele, conhecedor do bem e do mal. E o homem está arcando com as consequências disso até hoje. E ainda te falo, Deus ainda tem sido tão misericordioso e tão bom, apesar da nossa rebeldia, que a gente está respirando. Tem água para beber potável? Glória a Deus. Mas nem em todo lugar do mundo também tem, não. Vá lá para Iamatanda para você ver se tem água potável lá. Tudo com cólera. Tudo com cólera. Ô, gente, tem queda no mundo. Tem corrupção no mundo. Mas se eu só ver a corrupção, o que acontece comigo? Fico cínico. Porque eu esqueci que tem uma coisa antes. Que Deus criou o mundo com a graça dele. E ele tem mantido o mundo funcionando, apesar da nossa rebeldia. Apesar da nossa rebeldia. Por isso que Paulo fala, é indesculpável. Porque você mesmo se rebelando, eu tenho dado provas do meu amor todo dia. Todo dia eu tenho cuidado da criação, não está faltando alimento, não está faltando roupa, você está respirando. Você tem vínculo afetivo, te dou um filho, o filho sorri para você, você sorri para ele. Tem graça no mundo. Igor, como que a gente então se liberta dessa desgraça? Esperança, gente. Esperança cristã. É o livro do N.T. Wright, Surpreendido pela Esperança. A esperança cristã. A esperança cristã, gente, é maravilhosa, porque ela não é utópica. O que é utópica? Ela não é ilusória. Você não tem essa ilusão de que, eu vou transformar o mundo. Não. Eu vou fazer o que Jesus mandou eu fazer e ponto. Quando você estiver diante do trono de Jesus, lá nos últimos dias, e o Pai te receber, ele vai te chamar de servo bom e fiel, mas você vai chegar lá diante de Deus, sendo chamado de servo bom e fiel, por causa da fidelidade de Jesus. Porque Jesus foi claro, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então é como eu brinco. Se um dia vocês me pegarem desprevenido na Praça 7 em Belo Horizonte, olhando para a mulher com um shortinho curto, isso pode acontecer. Esse é quem eu sou de verdade. Agora, se vocês me verem fiel à minha mulher, amando a minha esposa, honrando meu filho e trabalhando de forma diligente no meu trabalho para a glória de Deus, esse é quem Jesus é. Porque sem ele nada podemos fazer. Deu para entender, gente? Então, quando o cristão se radica na esperança cristã, quando o cristão se encontra na esperança cristã em Jesus, a glória é de Jesus. A glória não vai ser sua. A jactância não pode... Você não pode se jactar da obra. Você não pode se jactar da missão. Você não pode se orgulhar do sucesso do seu trabalho. Porque
o que o Igor faz e o que qualquer homem faz sob o efeito da queda, gente, é só besteira. Vai dar boi na linha, como diz o mineiro, né? Vai dar problema, vai dar pepino. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque nós somos incompetentes por natureza. Agora, se eu coloco a mão no arado em Jesus Cristo, a minha obra não é de palha. Porque ela não é minha obra. Ela é obra de Jesus. E se é obra de Jesus, gente, ressuscita com Jesus. A morte não pode vencer. Por isso que Paulo fecha 1 Coríntios 15, o maior capítulo sobre a ressurreição da Bíblia. Paulo, depois de falar de como é a ressurreição, são 58 versículos. Paulo falando como que é a ressurreição, como é que é o corpo depois que a gente ressuscita. Qual a conclusão de Paulo? Olha que coisa mais louca. Paulo fala, tudo isso para que o vosso trabalho não seja em vão no Senhor. Por que meu trabalho não é em vão no Senhor? Porque vai ressuscitar junto com Jesus. Tudo o que eu fizer em Jesus vai ser ressuscitado com Jesus. Eu não sei como é que é isso em termos práticos. Dizem que quando Lutero entendeu isso, N.T. Wright cita isso no livro, a primeira coisa que ele fez foi plantar uma árvore. Por que ele plantou uma árvore? Porque ele descobriu, puxa, então tudo que eu fizer para a glória de Deus vai permanecer para a glória de Deus. Eu não sei se um dia a gente vai encontrar a árvore que Lutero plantou na eternidade. Mas uma coisa eu sei, que o trabalho dele não é em vão no Senhor. Entendeu a ideia? Seja lá o que for. Não sei quais são os desdobramentos disso. Mas não é em vão no Senhor. Ressuscita junto. Ora, para pensar nisso. Para pensar que... Vocês acham assim, quando uma pessoa ressuscitar nos últimos dias, essa pessoa vai ressuscitar com defeitos? Defeitos físicos? O que vocês acham? Sim ou não? Eu suponho que não. Suponho que não. Segunda pergunta. A Bíblia fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão junto com Ele. Quem morre na semelhança da sua morte, ressuscita na semelhança da sua ressurreição. Aí eu te pergunto, beleza, se eu morro igual a Jesus, eu ressuscito igual a Jesus, se eu morro sem defeito, eu tinha que ressuscitar sem defeito. Pergunta para o vestibular, por que Jesus então apareceu com as feridas na mão e as chagas também do lado, depois da ressurreição? Por aí. Por aí, tem mais coisa. A resposta, Paulo. Se o nosso trabalho não é em vão no Senhor, o trabalho de Jesus também não foi em vão no Senhor. Qual foi o trabalho de Jesus? Morrer pelos nossos pecados. Se foi esse o trabalho dele tem que ser eternizado junto com ele. Tudo que ele fez para a glória do Pai tem que ser eternizado junto com ele. E o que ele fez para a glória do Pai? Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas chagas, ou pisaduras, nós fomos sarados. Está lá, eternamente as chagas estão eternizadas. O que ele fez para a glória do Pai, ressuscitou junto com ele. O que ele está querendo dizer com isso? Seja lá o que você fizer para a glória de Deus, vai ressuscitar com você. Eu sei lá, eu passei a vida inteira servindo os pobres em nome de Jesus. Não sei as implicações, mas isso vai redundar pela eternidade. Isso de alguma forma você vai encontrar o efeito disso quando você entrar lá no Palácio Real de Jesus, você vai encontrar esse negócio lá. O dia que você for introduzido no novo céus e nova terra, você vai falar, meu Deus, eu achando que está fazendo a coisa mais simples do mundo. Gente, tudo que a gente faz em nome do ressuscitado, essa é a diferença, por exemplo, de um trabalho espírita para um trabalho cristão, de verdade. Porque um trabalho espírita, em geral, é feito para a glória do homem. E tudo que é feito para a glória do homem vai ser consumido pelo fogo. Então, quando você servir um cafezinho de noite para um morador de rua, e quando o Espírito servir um cafezinho de noite para um morador de rua, tem uma diferença. Porque uma é obra para a jactância humana, o outro é para a ressurreição dos mortos. Um vai ser eternizado, de alguma forma. Isso vai redundar por longos anos. Um gesto extremamente simples e ordinário. Por quê? De novo, porque o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Fora dele é em vão. Fora dele, gente, se você lavar a roupa fora de Jesus, é em vão. É em vão. Qualquer tipo de trabalho humano fora do Senhor é em vão.
Igor, eu acordo de manhã e vou para a linha de produção da Fiat. Faça no Senhor. Não sei como que isso vai redundar, mas isso tem peso pela eternidade, de alguma forma. Porque o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Quem está entendendo isso aí, levanta a mão aí. Tá? Mais ou menos? Mais ou menos. Então, gente, vamos lá. Depois vou falar sobre o reino de Deus, não vou falar agora, e terminar falando sobre missionalidade. Vamos trabalhar sobre um pouquinho de cada um desses temas. Criação. Vamos lá. No Salmo 19, tem uma série de textos bíblicos do Antigo Testamento que vão falar do jeito que Deus criou o mundo. Pessoal, Deus criou o mundo de uma forma muito lógica. Tudo é muito lógico. A propósito, essa palavra lógica, não sei se vocês já pararam para pensar nela. Deixa eu pegar meu apagador aqui. Olha que legal isso aqui. Olha que legal. A gente fala lógica. Lógica vem do grego logos. Né? Logos. E o que é o logos? Logos é o verbo. Ou a palavra, né? Logos em grego quer dizer palavra. Essa expressão está onde, gente, na Bíblia? No princípio era o verbo. O prólogo de João, João capítulo 1. Gente, o mundo de Deus é um mundo lógico. A criação é uma criação lógica. Lógica como assim? Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo pela palavra. Pela palavra. Olha, se você for para o campo da linguística, quem vai mexer com tradução de Bíblia aí, na área da linguística, da antropologia, isso é importante. Vocês sabem disso. Tem uma estrutura básica na língua, que todo mundo sabe, que tem em todas as línguas do mundo. Em todas as línguas do mundo, você tem que ter um sujeito na oração, na frase, qualquer idioma. Pedro jogou a pedra. Então você tem um sujeito, você tem um verbo, e você tem o objeto da frase. O objeto direto nesse caso. Jogou a pedra. Mas você tem outras estruturas verbais, ou estruturas de oração. Você tem, por exemplo, expressões assim, João é legal. Legal é a atribuição que você está dando a João. É o predicativo do sujeito. Só que entre João e o que ele é, legal, você precisa de um verbo que conecta essas duas coisas. Se não tiver um verbo entre sujeito e predicativo do sujeito, se não tiver um verbo entre quem você é e o que você deve ser, tudo fica sem forma e vazio. Por que a terra era sem forma e vazia? Porque tinha terra, mas não tinha lógica. Ela era sem forma e vazia. Não tinha lógica, não tinha ordem. O que Deus fez para colocar ordem no mundo? Ele tem que conectar a terra com o seu propósito. Ele tem que conectar João com o seu predicativo, com aquilo que ele tem que ser. E como ele faz isso? Ele introduz uma palavra no mundo. Ele introduz um verbo no mundo. Haja luz. Aí as coisas começam a ter ordem. Às vezes a vida do sujeito está sem sentido. Está sem forma e vazia. Completamente caótica. Por quê? Porque existe uma distância enorme entre... Qual é o seu nome? Neila e o que ela tem que ser. E às vezes essa distância existe porque o verbo ainda não foi introduzido. Porque quando o verbo é introduzido, a Neila e o que ela tem que ser, missionária, serva de Deus, as atribuições que Deus reservou para ela, são conectados. Aí o que era sem forma e vazio começa a ter forma, começa a ter lógica. Gente, isso já é uma preparação lá para a vocação, tá? Já é para a vocação. Tem tudo a ver. Então, às vezes, a gente está vivendo uma vida difícil porque está faltando o verbo entre o sujeito e o predicado. Está faltando o verbo entre o sujeito e o predicado. Está faltando a introdução da palavra de Deus na sua vida, na nossa existência, para poder conectar aquilo que eu sou com aquilo que eu devo ser. Porque se não tiver o verbo, gente, não passa de um sujeito completamente sem sentido e de um predicativo completamente solto na história.
João e legal, soltos no universo, não quer dizer absolutamente nada. Mas se eu falo João é legal, eu introduzo o verbo, aí tudo se conecta. É porque Deus dizendo haja luz, né? Porque o verbo, gente, ele organiza a vida. O verbo é a palavra, o logos. O logos organiza a vida humana. Ora, como assim, Igor? Gente, se Deus não disser o que você é, ou o que cada criatura no mundo é, tá? A vida não teria nenhum sentido. Se eu olho para uma árvore e eu consigo discernir que uma árvore é uma árvore e não é um ônibus, por exemplo, é porque, de alguma forma, Deus organizou a árvore com uma identidade que eu sei que ela é diferente, por exemplo, de um cão, de um boi. Tem características de um boi que são completamente diferentes de uma árvore. Por isso que eu sei que eles são diferentes. A anatomia do boi é diferente. Como ele se comporta. A propósito, o boi gosta de comer geralmente o que está na árvore. E a árvore não gosta de comer o boi, óbvio. Olha, a gente ri por quê? Porque isso é ilógico, não é? A gente fala assim, Igor, isso é ilógico, isso é irracional. Mas eu só posso falar que isso é ilógico e irracional porque eu reconheci que o mundo tem uma lógica. Que o mundo foi ordenado por Deus de uma determinada forma. Olha que interessante isso. Aí você vai no Salmo 19. Ué, o que tem a ver o Salmo 19 com isso? Tem tudo a ver. Vamos ver se o Salmo 19 tem razão. O Salmo 19 vem e fala assim: os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento as obras das suas mãos. Ué, gente, então peraí, antes de eu fazer missões, a criação de Deus já está fazendo missão há muito tempo. Antes de eu proclamar o evangelho, a boa nova, a criação de Deus já está dando testemunho de quem Deus é, antes mesmo de eu ter consciência da minha missão. Antes de você fazer TED e não sei o quê, e vai para o prático, e faz um curso de missão transcultural, vai aprender não sei quantos idiomas, passarinho já está fazendo missão. Passarinho já está fazendo missão. Estrela já está fazendo missão. Árvore já está proclamando o reino de Deus há muito tempo. Isso é para vocês terem uma ideia do tamanho da queda, né? Da distância que a queda nos colocou do reino de Deus. Passarinho já está fazendo a obra. Eu me lembro que uma história interessante, dizem que tinham dois canarinhos, né, em pé, pousados num fio de um poste aí. Aí eles estavam olhando os homens ansiosos, passando de carro, buzinando, todo mundo estressado no trânsito. Aí um passarinho comenta com o outro: rapaz, esse pessoal, o ser humano é um negócio muito complicado, né? O povo é muito ansioso. Aí ele foi assim: não liga não, é porque eles não conhecem o Deus que a gente conhece. Então, na verdade, as pessoas vivem nessa condição. Como o ser humano não conhece o Deus que o passarinho conhece, na sua passaridade, como o ser humano não conhece não conhece Deus como o cão conhece Deus na sua canicidade, né? Eu brinco com isso, né? Tem um teólogo indiano que ele fala isso, que o cão é fiel à sua canicidade, o pássaro à sua passaridade, o gato à sua felinidade, e o ser humano é o único bicho na criação que não é fiel à sua humanidade. É o único ser que se rebelou contra essa condição. Toda criatura no mundo de Deus sabe para que está no mundo. O ser humano é um que está em crise. Por que ele está em crise? Porque perdeu o verbo. Perdeu o verbo entre sujeito e predicado. O passarinho, ele nasce programado pela palavra de Deus. Você é João de Barro. Ele vai se comportar como João de Barro até o fim da vida dele. Ué. Você chega para o cão tem uma programação. Ele nasceu com instinto dado por Deus. Você é um cão, ele vai se comportar como um cão e não como um cabrito. Porque foi para isso que ele foi criado. Por Deus. Ele está dentro da palavra de Deus, determinado pela palavra de Deus. Mas o homem, por causa do seu livre-arbítrio original, falou: não quero. Quero viver fora dessa realidade. Quero ser livre, como se fosse alguma liberdade, viver fora do verbo. Gente, fora do verbo só resta o quê? Sem forma e vazia. Fora do verbo só resta crise de identidade. Você não vai saber quem você é. Você vai se perder na história. Você não vai saber quais são os seus predicativos. Já viu na antiguidade? O pessoal de antigamente falava: quais são os seus predicativos? Quais são os seus títulos, né? Você não vai saber você nunca vai saber quais são os seus predicativos, se o verbo não estiver aí no negócio. Gente, a vida tem que ter lógica. Lógica no sentido literal, tem que ter verbo, tem que ter logos. Deus tem que dizer para você quem você é.
A palavra tem que falar quem você é. E os céus estão proclamando, os céus estão pregando o evangelho, estão anunciando, e a gente tem que ir ainda fazendo curso de missões para aprender e pregar. Entendeu? Um dia fala a outro dia. Os dias vão conversando entre eles. Gente, é claro que isso é uma linguagem poética da Bíblia para dizer que o mundo de Deus está organizado pela palavra dele. Que o mundo de Deus está testemunhando quem Deus é o tempo inteiro. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Gente, tem palestras acontecendo na criação de Deus e a gente está perdendo. Mas está aí. Tem conhecimento, tanto que o cientista já descobriu. O que é um biólogo? É o sujeito que se debruçou sobre o mundo biológico e descobriu que tem uma lógica lá, tem uma palavra lá, tem um verbo. Por isso tem ciência. O que é o físico? O físico é alguém que se debruçou sobre a matéria física e descobriu, gente, tem uma lógica na matéria que é uma coisa impressionante. Ele se debruçou e tem livros e livros e livros e livros escritos de forma inesgotável sobre a física. Olha que louco. A Bíblia já dizia isso no Salmo. Uma noite revela conhecimento a outra noite. É uma fonte incessante de conhecimento, é a criação de Deus. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. Verso 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Observe, o texto está dizendo que os seres em si não têm palavra nenhuma. Mas existe um Deus que mantém todas as coisas pela sua palavra. Outro texto, Salmo 33. Verso 6 até o verso 9. Vê se a linguagem não é parecida com o Salmo 19. Os céus por sua palavra se fizeram. Olha aí. Foi pela palavra que os céus se fizeram. Pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatórios encerra as grandes ondas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Agora o mais interessante, verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Olha que louco. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Duas palavras-chave. Tem aí, né? Deus falou, então tem a palavra e tem ordem. Ele ordenou e tudo passou a existir. Gente, o que organiza o mundo? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E não é a Bíblia que eu estou falando, não. Palavra de Deus como o decreto de Deus. Deus é um ser em permanente fala. Ele fala permanentemente. Se Deus parar de falar, se Deus parar de revelar o verbo dele no mundo, o mundo entra em colapso, pessoal. Eu gosto muito da frase do Chesterton, eu sempre cito ela aqui na aula da ETED. O Chesterton tem um livro chamado Ortodoxia, e ele fala numa determinada altura do livro, que ele fala assim, os homens ficam debochando da natureza porque acham a natureza monótona. Porque a flor desabrocha e seca, passarinho canta, reproduz e morre. Então a vida natural é uma vida monótona, não tem nada de novo, fica só repetindo, repetindo, repetindo. Ele falou assim, olha, vamos falar uma coisa. Isso ele discutindo com um naturalista, um biólogo. Aí ele vai falar para o naturalista, quer saber de uma coisa? Sabe o que acontece? É que Deus é jovem, nós ficamos velhos. E Deus é tão jovem que bem pode ser que Deus se alegre todos os dias com o que Ele cria. Sabe quando a criança brinca? Você brinca com ela, fala, de novo, de novo, de novo. Para você é monótono, para a criança é uma diversão nova, é tão bom que tem que repetir. Então uma flor não desabrocha porque Deus está entediado ou porque a vida é monótona. Uma flor desabrocha porque é tão bonito desabrochar que Deus repete essa cena todo dia. E como diz o Chesterton, pode ser que as flores desabrocham automaticamente, mas bem pode ser que Deus crie todas as margaridas todos os dias separadamente. Gente, peraí, não é isso mesmo que está escrito em Hebreus capítulo 1? Lembra que está lá em Hebreus capítulo 1? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas são sustentadas por ele. A palavra dele. É a palavra dele que põe ordem no mundo, é a palavra dele que coloca lógica no mundo, é a palavra dele que diz o que cada coisa deve ser no mundo que ele criou. É a palavra que ordena as coisas. Logo, não existe nada mais desgraçado, mais triste e infeliz para o ser humano do que viver fora da ordem que Deus criou. Do que viver fora da palavra que ele ordenou. Lembrando, todas as criaturas vivem dentro daquilo que Deus ordenou. O ser humano é o único em crise porque ele rompeu com a palavra de Deus. Só para lembrar, o texto diz assim em Gênesis capítulo 3, depois que Adão caiu. Não sei se vocês se lembram, o texto é muito sutil. Diz o que lá? E ouviram a voz do Senhor que andava no jardim na viração do dia e se esconderam. Você lembra desse texto? Observe com cuidado o texto. Ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim na viração do dia. Todo mundo acha que é o Senhor que está andando. Mas o texto, se olhar ali com calma, ouviram a voz do Senhor Deus que andava. Quem andava? A voz que andava. O verbo que andava. A estrutura hebraica desse texto é desse jeito. É desse jeito a estrutura hebraica. Que eles ouviram a voz, Kol Adonai, que andava no jardim, Ban Eden, que andava no meio do jardim do Éden. É essa a estrutura da frase. Ela andava no jardim. Então, quando você ouve a voz do Senhor andando pelo jardim, eles estavam fugindo de quê? Do verbo. Eles estavam fugindo da palavra. Estavam fugindo daquilo que Deus usou o tempo inteiro para organizar o mundo. Lembra que está aí no Salmo 33? Ele falou e tudo passou a existir. Ele ordenou, né? E as coisas estão aí presentes no mundo. Ordenadas pela palavra dele. Gente, por que isso é importante? Porque se você for para João capítulo 1, eu vou pular Provérbios 8, tem um detalhe interessantíssimo, mas eu não vou ter tempo de falar. João capítulo 1, agora você vai ler ele desse jeito. Você vai ler João capítulo 1, verso 1 comigo, com essa compreensão de que o mundo de Deus é lógico, que Deus mantém o mundo dele pela palavra, que Deus mantém tudo funcionando pelo decreto dele, pela graça dele, a graça dele que mantém tudo funcionando, que a graça dele é essa palavra poderosa que mantém o mundo regulado. E a gente vai conectar isso com Hebreus 1, que a gente vai ler daqui a pouco, só que o trecho maior. No princípio era o verbo. No original grego, enarche en logos. No princípio era o logos. No princípio era a palavra. Verbo e palavra. Algumas versões, NVI coloca palavra, não coloca verbo na tradução. Mas não tem problema. A sua tá a palavra? Não é? É NVI, né? No princípio era a palavra, porque a tradução de logos é isso mesmo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Gente, os teólogos da teologia patrística, os pais da igreja, eles adoravam usar essa analogia. O pai da Trindade. O pai é o falante. O pai é o falante. A palavra é o filho. Porque quando o falante está comunicando alguma coisa, você tem o agente da fala, o comunicador, você tem a fala, o conteúdo da fala, a mensagem, e você tem que ter um meio por onde a mensagem é transmitida. Interessante porque na biologia, eu só consigo me comunicar com você aqui porque existe um meio de comunicação que é o oxigênio. Quando eu falo, as minhas cordas vocais vibram no ar, nas partículas de oxigênio, e elas chegam em ondas no seu tímpano. Se você estiver num ambiente de vácuo, a gente não consegue falar. Se você for para o espaço sideral, onde não tem oxigênio, você tentar falar, ninguém vai te escutar porque você não tem um meio para comunicar a palavra. Não é interessante? Você não tem meio para comunicar a palavra. Então, a estrutura da Trindade é: o Pai é o falante, o Filho é a mensagem e o Espírito Santo é o meio. Tanto que espírito em grego, em hebraico, é sopro. Ruach, pneuma, em grego. É o vento, é o sopro. É o meio pelo qual Deus conduz a palavra dele. Gente, não é à toa. Você olha para Gênesis, o que você tem lá em Gênesis? Deus falando: haja luz. Ele é o falante, o verbo é a mensagem que está criando o mundo, e o Espírito está lá pairando sobre as águas, que é o meio por onde a palavra está indo para o mundo ser ordenado e criado por Deus. É exatamente isso que está em João 1. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e olha o detalhe, verso 2.
E ele estava no princípio com Deus. Quando você fala princípio, você lembra de quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. O Pai é o falante, é verdade. Mas a mensagem, que é o meio por quem o Pai criou todas as coisas, que é Jesus, estava lá quando as coisas foram criadas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É isso aqui, ó. Não ia existir passarinho, animal, ser humano. Não ia existir. A vida estava nele. O projeto de Deus para cada ser no mundo estava nele, no verbo. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Lembrando aqui de Gênesis capítulo 1, haja luz. Haja luz. É o que está acontecendo aqui no texto. Aí teve um homem chamado João Batista que pregou a luz. Verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, recebeu quem, gente? O verbo, a palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aí o verso 14 que é magnífico. E o verbo se fez carne. Aí, gente, a gente tem um momento radical da história da humanidade. Agora você foi entender? Agora nós temos um momento radical da história da humanidade. Radical. A palavra de Deus que ordenava o mundo, a palavra de Deus que organizava o mundo de forma lógica, vai ser introduzido na história. Reintroduzido. Por que está sendo reintroduzido? Porque já teve aqui antes, quando criou o mundo. E por que Deus está devolvendo o verbo? Por que Deus está devolvendo a palavra? Porque os homens caíram. E se os homens caíram, Deus tem que restaurar a criação de novo. E como que ele restaura a criação? Do mesmo jeito que ele fez antes. Se a vida humana está sem forma e vazia, por falta do verbo, num vácuo, perfeito. Se a vida, exatamente, vácuo é o caos, é a desordem por falta do verbo. Se a vida ficou caótica, o que Deus vai fazer? Devolve o verbo de novo. Só que ele radicaliza, né? Além dele estar introduzindo o verbo na história, ele está colocando o verbo numa carne humana, no ser humano, que é exatamente o que ele quer resgatar da criação. É o único que se rebelou. É o único que se rebelou. Então ele vai colocar dentro do homem para a palavra cumprir a missão dela. E o verbo se fez carne. A palavra se fez carne, gente. É a grande e importante doutrina cristã, doutrina da encarnação, que é tão importante, tão cara para nós cristãos ao longo da história. O verbo de Deus foi introduzido na história. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Magnífico. Magnífico. Gente, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele precisa resgatar essa semelhança como? Introduzindo o filho dele para devolver essa imagem e semelhança que nós perdemos por causa da queda. Mas quando Deus criou o homem lá no Éden, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus determinou 3 mandatos para esse homem. 3 ordens. São ordens originais, são ordens criacionais, está na criação. São chamados os 3 mandatos. Quais foram os 3 mandatos? O primeiro deles, Deus deu o mandato religioso, óbvio, que é inerente à obra da criação. O que é o mandato religioso? Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus criou o homem para ter vínculos com ele. Esse é o primeiro mandato. A gente foi criado para a glória dele. Para se relacionar, para adorar. Adorar não é ficar cantando um hino, né? Isso aí está claro para vocês. Né? Adorar é serviço para a glória de Deus. Seja o que for. Cantando, trabalhando, capinando. Não importa. O que importa é que seja para a glória de Deus. Isso é mandato religioso. A nossa devoção, a nossa oração, nosso acesso aos meios de graça. Beleza. Mas Deus também nos deu um mandato social. Deus não nos criou para ter apenas um relacionamento vertical. Deus também nos criou para termos um relacionamento horizontal com aquele que é nosso semelhante. E por que isso? Porque Deus olhou para Adão solitário andando no jardim e falou, não é bom que o homem esteja só.
Ou seja, Deus não criou o homem para viver uma vida individualista. Deus chamou o homem para viver uma vida comunitária. Gente, é parte da nossa estrutura criacional ter vínculos comunitários. Deus nos chamou para viver em sociedade. Deus nos chamou para viver em comunidade. Deus nos chamou para experimentarmos de forma comunitária o que é ser humano. É inerente à nossa vocação à vida social. Mas também Deus nos deu um mandato cultural, que é muito legal. Que é quando Deus pegou Adão e falou para ele, cultiva o jardim. Domina a criação. Gente, a palavra cultivar em hebraico é a palavra avodá. Avodá é interessante, porque em hebraico você tem, as palavras elas se desdobram, né? Elas são derivadas, são palavras derivadas. De uma palavra você vai construindo outras palavras. Então, por exemplo, avodá em hebraico, dessa palavra aí, avodá, você tem uma outra palavrinha, que é a palavra eved. Eved, em hebraico, é uma derivada da outra. Pode observar que as letras são praticamente as mesmas. Né? Mesmo quem não conhece hebraico, visualmente reconhece. As letras são parecidas, só a última que mudou aqui. Eved significa servo, trabalhador. Interessante isso, porque Deus está dizendo para o homem cultivar, avodar a terra. Deus está pedindo para ele trabalhar na terra, literalmente. Só que essa palavra aqui, ó, avodar, não significa somente trabalho de labor objetivo, capinar, cultivar o jardim, trabalhar no escritório, coisa do gênero. Avodar é uma palavra que ela ocorre lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, associado ao culto do tabernáculo. Os sacerdotes, quando iam para o tabernáculo, eles iam para trabalhar. O culto é um trabalho. Tanto que em inglês, a gente usa a expressão service para se referir a culto. Service é um serviço. E também não é acidente que existe uma relação entre as palavras em português culto, cultivo e cultura. Isso não é acidente. Porque existe uma relação profunda entre o meu trabalho e o meu culto a Deus. Isso não é acidente, isso é fato. Avodar, trabalhar ou cultuar a Deus é a partir da minha ação no mundo. Na minha ação de transformar e organizar o mundo. Gente, isso é muito louco. Porque se Deus criou o mundo de forma lógica, Deus está dando uma capacidade ao homem, a única criatura no mundo que tem capacidade lógica, os animais não têm, de olhar para o mundo, perceber padrões no mundo, estudar a criação e desenvolver ciência. Os animais não têm essa capacidade de perceber a lógica do mundo. Animais são instintivos, eles têm fome e comem. Deu vontade de reproduzir, eles reproduzem. Em tese, seres humanos não deveriam ser assim. Só comer, beber, fazer sexo. É porque o nosso mundo está se tornando irracional mesmo. Está se tornando ilógico. A gente está se afastando cada vez mais do mandato. Mas Deus nos chamou para viver um mundo de uma forma ordeira, de modo que a gente pudesse olhar para a criação dele, observar a criação, fazer estudo, sistematizar, falar, ó, que legal, se eu pegar uma madeira e colocar um negócio de pedra aqui, posso fazer um machado. O animal não faz isso. Ó, que legal, se eu pegar um minério de ferro e fundir ele, ele vira uma espada. Eu posso defender minha tribo. Olha que legal. Mas só faz isso quem consegue perceber que o mundo é lógico. Que tem uma ordem na criação. Olha que legal, gente. Isso é muito doido. Aí Deus vai falar para Adão, vai lá e cultiva a terra. Gente, se a natureza estava toda prontinha, por que o homem tinha que cultivar? Olha, cultivar é uma coisa complexa, concorda comigo? Vai mexer com fazenda para você ver como é que é fácil plantar. Você tem que conhecer de meteorologia. Olha as ciências que estão ligadas a cultivar. Tem que observar o tempo, o ciclo do tempo. Olha que interessante, quando está a lua cheia, não sei o quê, blá. Você tem que saber observar isso tudo. Olha, em tantos dias acontece chuva, tanto tempo acontece frio, tanto tempo tem verão. Você tem que conhecer a ciência biológica, conhecer meteorologia, conhecer a ciência natural. Você tem que saber como é que a semente se comporta na terra quando você semeia ela. Tem que saber qual tipo de terra, como se aduba, como é que você irriga a terra. Então, cultivar o jardim, gente, era o quê? Era uma ciência básica, era um mandato cultural na sua forma mais básica. Só que a partir do momento que o homem vai desenvolvendo o conhecimento sobre o mundo ao longo da história, nós vamos criando tecnologias mais sofisticadas. Ao ponto de a gente ter um celular, um notebook, um projetor hoje. Mas para chegar a um projetor, teve uma longa história de quê? De compreensão lógica dos recursos naturais que estão presentes no mundo. Não é louco isso, gente? Não é interessante? De alguma forma, os homens
se sentem vocacionados a fazer o mandato cultural. A questão é para quem eles vão fazer isso. Essa que é a diferença. Porque originalmente a ordem divina para o mandato cultural era uma ordem para a glória dele. Trabalhar para a glória de Deus. Mas os homens não estão, em sua maioria, trabalhando para a glória de Deus. Mas o mandato cultural, o mandato social, eles são, e até o religioso, eles são quase que inevitáveis. Eu brinco, né? Até um ateu, gente, ele não consegue ser, ele é religiosamente ateu. O ateu tem que fazer um esforço religioso para negar a existência de Deus. Louco isso. Ele pode até falar assim, Deus não existe, mas ele tem que confiar em alguma coisa. Como a gente fala, a fé é radical. Ninguém vive sem fé, gente. Ou você vai ter fé em Deus, ou você vai ter fé num ídolo. Não tem jeito. Um homem, para ele acordar de manhã e ter o mínimo de segurança existencial, ele vai ter que entrar no ônibus e acreditar que vieram engenheiros competentes, tecnologia suficiente para ele entrar no ônibus, ou estatística, para ele chegar inteiro no destino dele. Isso é fé. Porque você não tem conhecimento de como aquele ônibus está, ué. Você não tem nem ciência para saber como aquele ônibus funciona. Por que você entrou no ônibus tranquilo? Porque você confiou nos engenheiros. Você confiou na lei, confiou na fiscalização. Você nem sabe se fiscalizar. Talvez que carro em outra coisa, com a roda soltando, você entrou nele no ônibus. Mas você entrou que, estatisticamente, a maioria dos ônibus não roda, a roda não soltou. Então você confiou. Você deu um salto de fé. Mesmo sabendo que de vez em quando um ônibus solta a roda. E de vez em quando um avião indo para a França, igual da Air France, cai dentro do oceano. Mas você confiou. Você acha que todo mundo entrou naquele avião achando que ia cair no meio do caminho? Jamais. A fé é radical, gente. A fé é inevitável. Então pensa nisso. Pensa que Deus deu uma ordem para o homem ser culturalmente ativo. Deus deu uma ordem para a gente cultivar o jardim. Deus deu uma ordem para a gente transformar a natureza. Para a gente transformar o meio que a gente vive. Criar casa, criar tecnologia, criar recursos, criar soluções para a ordem do mundo. Deus deu para a gente um poder criativo que nenhum animal tem. Só que esse poder, gente, implica a frase do tio Parker do tio Ben pro Peter Parker. Né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então aí não tem jeito. Né? Quem já viu Homem-Aranha aí? Tem um monte de já viu Homem-Aranha. Então temos nerds entre nós. Ô, gente, trabalhar é de alguma forma cultuar a Deus. Agora, o problema é ou você vai fazer isso para a glória de Deus ou para a glória de um ídolo. Um sujeito que acorda de manhã e ele trabalha de forma rigorosa, exigente, ele se esforça, faz faculdade, faz pós-graduação, MBA e blé, 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 a vida inteira, porque ele acha que o projeto existencial de felicidade para ele é ter um Camaro amarelo, presta atenção nisso, ele tem um Camaro amarelo, esse sujeito está trabalhando para um Deus. Ele não está trabalhando para Deus. Está trabalhando para um Deus. Porque não tem jeito, todo ser humano é devoto de alguma divindade. Isso está no livro do Keller, que eu falo, Falsos Deuses. Muito legal. Ele vai dizer, existe uma coisa chamada idolatria cultural. A gente tem vários ídolos na nossa sociedade. Vários ídolos. Tem ídolos afetivos, por exemplo. Tem cristão. Olha que doideira isso. Nessa militância política nossa, eu vim acompanhando muito a militância gay, a militância LGBT. Aí eu peguei o manualzinho do movimento LGBT para ler a definição de sexualidade deles. E a definição de sexualidade da cartilha do movimento LGBT basicamente é: o que define sexualidade é como você se sente. Ponto. Isso define sexualidade. Aí eu fiquei olhando aquela frase, que interessante. Então o que define a postura sexual de uma pessoa é o afeto. É o sentimento. Isso é curioso, porque a nossa sociedade hoje ela não é mais lógica. Ela é sentimentalista. Todas as decisões humanas hoje não são baseadas pela lógica, pela plausibilidade. As decisões humanas hoje são baseadas no que a pessoa sente. Aí você fala, que legal, Igor. Que horrível, Igor. Ah, os gays são terríveis. Pois é. O problema é quando tem crente que opera nessa lógica. Aí me dá medo. Como assim, Igor? Tem crente que decide se vai ficar numa igreja ou não, baseado no que ele sente. É o mesmo critério do homossexual. Ah, eu me senti tão bem naquela igreja. Mas, irmão, lá prega contra a Trindade. Lá toca chofar. Lá o cara faz campanha do 7 travesseiro de ouro. E tá tudo errado, irmão. Aí eu falo assim, mas eu me sinto tão bem lá. Ô, gente, isso não é critério.
é critério para o movimento LGBT. É um critério sentimentalista. Não é o critério lógico cristão, bíblico. Isso é muito sério. E quando não é pior, um pouco mais. O sujeito está casado, crente, aí ele fala, terminou o casamento por quê, meu filho? Eu não me sentia bem naquele casamento. Aquela pessoa não me fazia bem. Eu não era uma pessoa feliz com ela. Ô, gente, isso é muito interessante. De novo, o mesmo critério que o movimento LGBT usa para definir quem é homem e quem é mulher. E é o mesmo sentimento, o mesmo critério que você usa para decidir se vai ficar casado ou não. Gente, tem uma coisa muito errada nisso. Por que tem uma coisa muito errada? Porque o núcleo da obediência cristã não é o que você sente. O núcleo da obediência cristã é o pacto que você firmou. O cristão se relaciona com a vida de forma pactual. Um pacto que foi firmado com uma palavra. Esse é o critério. Gente, tem pequenas exceções, mas eu não estou falando das exceções, estou falando da regra. A regra é essa. A minha postura diante do meu chamado, diante da minha vida, diante da minha vocação, não é baseado no que eu sinto. Irmão, eu estou sentindo... Pode parar. Eu estou sentindo... Não tá assim, o seu sentimento não é relevante. Se você pelo menos falasse, eu estou discernindo, aí a gente podia conversar. Tem uma diferença absurda, porque discernir tem que ter lógica, tem que ter critério. A palavra de Deus é o critério. Discernir o mundo e as minhas relações a partir do que a palavra e a vontade de Deus dizem. Ponto. Aí a gente tem critério para discutir. Agora, o que você sente, não tem nada mais subjetivo do que você sente. Eu não posso ter garantia nenhuma que o que você sente é seguro. Ô, gente, a propósito, se a vida cristã for baseada em sentimento, nós estamos perdidos. O tempo inteiro os sentimentos mudam. O tempo inteiro o meu humor muda. O tempo inteiro eu tenho sentimentos falsos sobre as pessoas. Falsos. Você quer ver se é um sentimento falso? Uma pessoa chega para você e fala, fulano disse de você, não sei o que, não sei o que. Não disse nada. Pronto, a partir daqui o seu sentimento com aquela pessoa já mudou radicalmente em um sentimento mentiroso, baseado numa mentira. E você muda radicalmente a sua postura em relação a ela por causa de uma coisa que você ouviu errado. Porque não teve a hombridade mínima de chegar a pessoa e apurar. Eu tenho essa política. Ninguém faz muita fofoca com relação a mim na minha igreja porque eu quebro o pau. Fofocou? Fulano falou que você disse isso, é verdade? Eu não tenho mínimo pudor de fazer isso. Aí pronto, o pessoal já não faz fofoca. Porque se fez fofoca, eu vou apurar. Acabou, gente. Política é muito simples para resolver problema de fofoca na igreja. A igreja tem muito fofoqueiro. Tem por causa dos negligentes. Que não tem a capacidade de ir lá e apurar. Falando, desculpa, eu não quero trazer um desconforto. Mas por que você falou isso a respeito de mim? Olha, eu acredito que você não tenha dito isso. Eu prefiro acreditar. Por isso que eu estou aqui para esclarecer. Você falou isso, eu queria que você fosse sincero. Acabou, não tem mais fofoca. Porque a luz acaba com a fofoca. Não tem desculpa. E você pode ficar tranquilo, nunca mais vou focar em você. Porque sabe que você tem essa postura. Aí você fica lá alimentando aquilo, aí o sentimento vai sendo afetado. Aí você vem e diz assim, não, meu relacionamento com Deus é baseado no que eu sinto. Não pode ser no que você sente. Nosso sentimento, o coração nosso é enganoso demais, gente. É uma armadilha isso aqui. A gente falseia tudo. As nossas relações, a gente se ilude o tempo inteiro. Porque falta verbo, né, gente? Tem que ter verbo para ordenar a nossa vida. Tem que ter a lógica da palavra de Deus para organizar a nossa vida. Isso quando a gente não acha que tem chamado missionário baseado no que você sente. Aí é terrível, aí você está entrando no limbo, meu filho, sem volta. Né? Não é baseado no discernimento, baseado na biografia, não é baseado numa oração radicada na vontade de Deus. Né? Porque tem discernimento que emerge da oração, mas é assim, a luz de Deus, a luz da vontade dele. Você olha para a sua trajetória, você está disposto a aprender com Deus, a ouvir Deus falar com você a partir da vontade dele, de forma sóbria, pé no chão, sem loucura. Né? Porque você reconhece que Deus é Senhor do mundo, que Deus é ordeiro. Deus é ordeiro. Isso traz segurança para a nossa tarefa missionária. Isso traz sobriedade para a nossa tarefa. A gente não fica se aventurando, brincando videogame da fé, não. É Deus que está lá, gente. A missão é de Deus. A gente reconhece isso nele e vai embora. Deus nos deu uma ordem. Vamos cultivar, gente. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos organizar a vida para o Senhor. A minha vida não pode ser baseada no puro sentimentalismo.
em puro sentimentalismo. Não, eu vou trabalhar para a glória de Deus. Vou fazer o que Deus mandou fazer. Vou obrar para a glória dele. Ô Igor, será que Deus me chamou para ser cientista? Pode ser. Pode ser. Será que Deus me chamou para ser político? Pode ser. A propósito, a gente está precisando. Será que Deus me chamou para ser um educador numa escola pública? E fazer uma educação, mobilizar minha escola para a gente fazer um projeto educacional, um modelo para o bairro? Pode ser, mas às vezes vai ser, sabe o quê? Você vai ser uma excelente professora. Só isso. E tudo isso. Porque a gente não tem excelentes professores demais, não. Tem muito isso, não. Deus te deu uma ordem. Vamos cumprir a ordem. Gente, se Deus colocou uma ordem no mundo, o mundo de Deus tem uma estrutura de justiça. O que é essa estrutura de justiça? O mundo de Deus é justamente organizado. Mas para você entender justiça, você tem que recorrer à linguagem bíblica de justiça. A palavra tzedek. Tzedek, em hebraico, é justiça. Mas olha a tradução lá. Justiça é posição correta. Posição correta. Existe uma posição que Deus estabeleceu para cada criatura dele no mundo. Uma posição pré-estabelecida. Existe a posição para cada pássaro, a posição para cada ser humano. Posição não é lugar físico. Posição é uma posição relacional. Existe uma forma de se relacionar com Deus e com o mundo que é determinado pela palavra dele. Tudo que está fora dessa ordem é injusto. Ou para usar uma expressão bíblica, é iniquidade. Iniquidade, gente, é tudo aquilo que está fora da posição que Deus determinou. Isso é iniquidade. Simples assim. O que é uma pessoa justa em termos bíblicos? É aquela que está na posição correta. Que está no lugar e na posição que Deus determinou pela palavra dele. Está na ordem. Ele vive dentro da ordem. Então o mundo de Deus é justo no seu funcionamento. Mas nós somos rebeldes e iníquos. Nós escolhemos viver fora dos domínios da ordem de Deus e da palavra dele. Obviamente, vai haver iniquidade. Vai haver injustiça. Existe um conceito muito legal dos pais da igreja. Eles chamavam essa ordem da criação de vegetais, animais, leis atmosféricas, fenômenos naturais, evaporação, temperatura de ebulição. Tem uma ordem lógica no mundo, muito rica. Ele chamava essa ordem lógica do mundo de ordo-creationis. É uma expressão do Irineu de Lyon, do segundo século, um pai da igreja importantíssimo. Vale a pena vocês lerem os 3 últimos livros dele. Foi escrito lá no ano 100 e alguma coisa. Irineu de Lyon, ele era da linhagem de João Apóstolo, era João, Policarpo e ele. Adoro Irineu. Principalmente o livro dele Contra as Heresias, os 3 últimos livros, que é um livro de missão. Eu falo que é um livro de missão cristã. E, definitivamente. O último livro da coleção, porque Contra as Heresias, gente, é o nome que se dá para uma coleção de 4 livros. Os 2 últimos livros do Irineu são arrasadores para mim. Arrasadores. Porque eles tocam justamente nessa coisa da missão e de como que a encarnação de Jesus tem relação com a nossa tarefa. De como Deus ordenou o mundo. Existe uma ordem na criação, ordo-creationis. Deus ordenou a criação dele de forma lógica, o verbo ordenou a criação. Por isso que eu fico tão bravo quando escuto esses papos. Jesus vai voltar e vai queimar tudo em fogo? Deixa o pau quebrar. O que é isso, gente? Estão vendo que é coisa magnífica. Deus criou o mundo assim. Você vai botar fogo no evangelista mais antigo do mundo. Vai botar fogo no missionário mais antigo. Pera aí, meu filho. Você tem uma missão no mundo. A propósito, não sei se ainda existem missões transmundiais ou intergalácticas, né? Elas são aqui. Existe um filósofo cristão muito importante, chama Herman Dooyeweerd. Esses nomes grandes, sim, geralmente são nomes holandeses, e ele era holandês. E o Herman Dooyeweerd chamava, o que os pais da igreja chamavam de ordo-creationis, a ordem da criação, ele chamava de cosmonomia. Cosmonomia em grego quer dizer nomos, quer dizer lei. Cosmos, mundo. A lei do mundo. Ou como o mundo está organizado. Deus estabeleceu uma ordem cosmonômica. Existe uma ordem lógica em que a lei de Deus organiza tudo no mundo que ele criou. Isso é um conceito importante. Lembra disso, a criação de Deus está ordenada, está organizada de acordo com a palavra dele. Mas aí Deus, quando criou o homem pela palavra, quando Deus criou o homem como imagem dele, e Deus ordenou ao homem os 3 mandatos, e eu quero destacar o cultural, ele colocou o homem num mundo justo, em que as relações entre os seres humanos eram corretas, porque Deus colocou tudo na posição correta. Deus também criou o homem alma vivente. Tem um erro aí no hebraico.
Isso não é relevante, mas porque senão depois alguém, um especialista me pega aí na gravação aí depois. Tá faltando um iud aqui, ó. Essa palavra. Ó, tô escrevendo na parede. Eu achei que tava no quadro. Pichador. Já escreveu lá. Raim. Raim em hebraico, gente, é com 2 iuds, tá? Porque lá só tem um. Raim em hebraico é vida. Só que a gente ouve essa palavra na Bíblia, vida. Doideira, né? Você vê essa palavra vida na Bíblia, você acha que vida é o quê? Vida biológica? Olha, gente, isso é interessante. Se você perguntar para um biólogo assim, o que é a vida, o que ele vai te responder? Um biólogo. Uma definição grosseira. A vida é nascer, crescer, se multiplicar e morrer. Explicação biológica. Claro, gente, dependendo da corrente da biologia, blé, 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 vai ter várias explicações. Estou falando isso bem grosseiramente. Aí vem um sociólogo e fala, que isso, você está louco. A vida não é só isso, não. A vida, para o sociólogo, em termos gerais, a vida é você ter relações sociais. A vida é vida social, vida comunitária. Isso é a vida. Se você não tiver vínculos sociais, você não vive. Não adianta você comer, nascer, você tem que ter uma vida social. Isso é a vida. Aí vem um psicólogo e fala, vocês dois estão enganados. A vida não é nada disso. A vida é você ter estabilidade psicoafetiva. Seus afetos precisam estar equilibrados, você precisa ter uma vida emocional estável. Isso é vida. Isso é o psicólogo falando. Aí o economista vai entrar na conversa, para todo mundo aí com essa baderna. A vida não é nada disso que vocês estão falando. A vida é você ter recursos materiais suficientes para a sobrevivência. Isso é o economista falando o que é a vida. Não é louco? Aí, de repente, chega um químico, um físico, ele também vai dar a explicação dele. Não, a vida é equilíbrio da matéria. É um equilíbrio energético da matéria. Seria a explicação de um físico. Né? E cada campo de conhecimento, gente, vai querer dar uma explicação sobre o que é a vida humana. Aí a minha pergunta é, ué, gente, mas, Igor, qual deles que estão certos? Todos estão relativamente certos e todos estão relativamente errados. Por quê? Não vou escrever lá, eu prometo. Olha que interessante isso aqui. Parece um sol, não parece? Bom, uma tentativa, um projeto de sol. Gente, imagina que isso aqui é toda a complexidade da vida humana. Toda a complexidade. A vida humana tem um aspecto dela que é biológico. Concorda? Tem um aspecto da vida humana que é econômico. Que não é de ecologia, não, tá? É econômico. Tem um aspecto da vida humana que é psicológico. Vou usar o símbolo do psi, da psicologia aqui. Tem um aspecto da vida humana, olha que interessante, que é, qual outro que eu falei? Sociológico, cultural. O antropólogo podia falar, né? A vida humana é cultura. A vida humana é só cultura. Né? Tem uma dimensão da vida humana que é física, no sentido da física científica, sim. Tem um sentido que é. E a gente vai ver, ó, tem uma dimensão que é política, a gente poderia botar um monte de coisa aqui, né? Agora, veja que interessante. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Isso é a vida humana. A vida humana é esse monte de aspecto aqui. Qual é o problema da ciência moderna? Que, em geral, a ciência moderna tende a dizer que a vida humana é apenas um aspecto desses. Isso se chama reducionismo. O nome disso é reducionismo. Reducionismo é todas as vezes que eu quero reduzir a vida humana a apenas um aspecto dela. Mas sabe qual é o nome que a Bíblia dá para isso aqui? Idolatria. O que é idolatria? É um sujeito que acorda de manhã e ele comprou o projeto biológico de vida. A vida humana é crescer, nascer, multiplicar e morrer. Ou o sujeito que acordou de manhã e comprou o projeto econômico de vida. É ter o Camaro amarelo. Ou o sujeito que acordou de manhã e comprou o projeto emocionalista do movimento LGBT, e aí ele descobriu que não, vida humana é fazer o que eu sinto, o que eu desejo. Olha que doido, gente.
Ou o sujeito que acordou de manhã, por exemplo, e falou, não, o negócio é a gente fazer revolução política, derrubar a burguesia, luta de classe, e blé, blé, blé. Ou então, para outro polo, não, vamos afirmar a livre iniciativa, a autonomia dos indivíduos. Aí é mais para o liberalismo, né, político. Não sei, depende. Se você for da sociologia, uma abordagem mais cultural, você vai ter seu reducionismo também. Gente, isso aqui são todos aspectos legítimos que Deus criou do mundo dele. Todos são aspectos legítimos. O que não é legítimo? Às vezes a forma como o homem se relaciona com esses aspectos. E por que o homem se relaciona de forma tão idólatra com esses aspectos da vida humana? Por que será? Por causa da queda, gente. Porque quando houve a queda, o ser humano ignorou Deus. Quando ele tira Deus do cenário, só resta para ele o quê? Esses aspectos. Então ele tem que escolher um deles para adotar como um Deus para ele. Porque ele não vive sem Deus. Ele não vive sem um projeto que dê sentido para a vida dele. Então ele vai ter que adotar um desses aspectos aqui. Ele vai falar, eu quero comprar esse aspecto aqui, vou dedicar minha energia, minha vida para isso. Isso se chama idolatria. Ele transformou criatura em criador. Está lá em Romanos capítulo 1. Ô, gente, tudo bem, hoje a gente no Ocidente a gente não adora muito Baal, Astarote, poste ídolo, isso não tem muito hoje não. Mas os ídolos estão lá ainda. A idolatria continua sendo uma grande tentação, inclusive para cristãos. Então às vezes você fica lá batendo no irmão católico, ô irmão, você não pode ficar adorando a Maria aí, não sei o quê, blé, 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 mas você está lá no Camaro Amarelo, fazendo o culto do Camaro Amarelo. Está fazendo o culto lá da Mercedes-Benz. Você está comprando todo o discurso de poder financeiro que está por aí. É idolatria de qualquer forma. É mamon. É mamon, é o Deus da fortuna, da riqueza. Então, observe, a idolatria continua sendo a grande tentação humana. Não deixou de ser. Muita gente podia alegar assim, nossa, eu fico vendo aqueles Israel, os juízes, o povo idolatrava com uma facilidade. Por que o povo era tão burro? É burro igual a gente é. A gente vive nessa tentação da idolatria. O sucesso, né, gente? O sucesso ministerial. Todo mundo quer ser estrela gospel. Todo mundo quer ser estrela gospel, quer ser o cantor do momento. E, gente, isso é tudo ídolo. Isso é tudo idolatria. Isso tudo é banalidade, isso é fútil. Eu vou até ser muito sincero para vocês. Os grandes heróis da fé que eu conheço estão no anonimato, já para avisar os navegantes. Os heróis da fé que eu conheci lá em Moçambique, pegando 8 malárias, pregando o evangelho numa tribo que ninguém nunca ouviu falar. Esses são os heróis da fé que eu conheço. Não sei quem você conhece. Os heróis da fé que eu conheço não tem Mercedes-Benz na garagem, não. Quando tem um carrinho usado para andar lá até fura o pneu, já era, não tem nem mecânico num raio de alguns quilômetros. São os heróis da fé que eu conheço. Os heróis da fé que eu conheço são esses que estão aí, lutando na periferia, proclamando o evangelho do reino, pagando preço para ser um pastor de uma igreja local. A propósito, a grande maioria esmagadora dos nossos grandes pastores não estão na mídia, que estão numa igrejinha de bairro, pacientemente pastoreando a sua comunidade de forma dedicada. O telefone dele não desliga, ele está à disposição o tempo inteiro das suas ovelhas. E tem um monte desses pastores por aí, um monte que eu conheço. Eu conheço vários desses, que sabem o que o evangelho de Jesus significa de verdade. Então, pessoal, a gente está diante de ídolos, é uma tentação. Aí eu pergunto para você, o que é viver em termos bíblicos? Viver não é reduzir a vida a apenas um aspecto deles. Porque se você reduzir a vida a apenas um desses aspectos, vai acontecer um problema com você. Sabe qual é o problema? É que o ser humano se torna semelhante àquilo que ele venera. Não tem jeito, Salmo 115, lembra? Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouvem, mas se tornam semelhantes a eles, os que o fazem e o adoram. E sabe qual é o problema do ídolo? O ídolo sempre é menor do que você. Sempre é menor do que você. Então, se eu venero uma coisa que é menor do que eu vou me tornar menor do que aquilo que Deus planejou para eu ser. O ídolo sempre te reduz. Ó, reducionismo. O ídolo sempre te diminui. Você foi criado para ser imagem de Deus, o ídolo te diminui. O ídolo te achata. Ele é tirano, tá, gente? Os ídolos são tiranos.
Tem um preço para você desfrutar dos bens que o ídolo te oferece. E o problema é que muitas vezes o ídolo quebra. E quando o ídolo quebra, você quebra junto com ele. Quando o ídolo te frustrar, a sua vida vai acabar junto com o ídolo. Ué, então como é que eu me torno humano de verdade? Como eu me torno imagem e semelhança de Deus de verdade? Venere a Deus. Porque ele é maior do que você. Ele não é menor do que você. Ele é maior do que você. E se ele é maior do que você, ele vai te puxar para a dignidade que ele planejou, que é ser a imagem dele. Qual é o problema? O problema é que fomos criados à imagem de Deus, mas nós queremos criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Olha a sutileza dessa frase. Nós queremos criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Esse é o ídolo. Não é o Deus de verdade. Tem um monte de... Quem já conheceu gente frustrada com Deus aí? Levanta a mão aí. Pois é. Já avise para os seus amigos que vocês conheceram tão frustrados com Deus, que eles se frustraram com outro Deus. 80% ou 90% das pessoas que eu conheço, para não dizer 100% porque eu quero ter uma margem de segurança, não se decepcionaram com Deus. Se decepcionaram com um Deus que eles inventaram. Um Deus que foi criado à imagem e semelhança deles. A imagem e semelhança das expectativas deles. A propósito, o Evangelho é arrasador, né, gente? A primeira coisa que o Evangelho vai fazer com você, né, não é para você aprender a cantar aquela música que o melhor de Deus ainda está por vir. Porque o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, se chama Jesus Cristo. Não tem mais nada para vir, não. Acabou. Está tudo consumado. Está tudo consumado na cruz do Calvário. E tudo que vai vir de bom daqui para frente só veio porque o melhor já veio há 2000 anos atrás. Que é o novo céu e a nova terra, que ainda está longe de ser o que Jesus é. Mas procede dele. Nasce de Jesus. Está consumado nele. É só uma questão de tempo. Mas pense nisso. Pense que Jesus é o melhor que Deus podia mandar. Não tem outra coisa. Não tem competição com ele, não. Agora, se você quiser um evangelho de pelúcia, um evangelho fofinho, aí você vai ter que parar de orar o Pai Nosso. Porque a primeira coisa que o Pai Nosso faz é acabar com as nossas expectativas a respeito de Deus. A primeira coisa que o Evangelho faz é destruir os nossos sonhos. Olha que coisa linda, eu amo o Evangelho. Ele acaba com os nossos sonhos. Ele vai dizer assim para você, os seus sonhos são tudo balela, seus sonhos são tudo viagem na maionese, é tudo sonho idólatra, é sonho de idólatra. Então Deus vai desconstruir as suas expectativas sobre ele. Aí o que sobrar desses cacos, ele vai ressuscitar em Jesus o que ele quer para você. Então, antes de você ir com os seus sonhos para Deus e fazer um Deus de pelúcia à sua imagem e semelhança, né, levante-se diante de Deus, deixa Deus te moldar a imagem e semelhança dele. Não faz um Deus à sua imagem e semelhança. Deixa Deus te moldar a imagem e semelhança das expectativas dele. Lembra do C.S. Lewis? Crônicas de Nárnia? Por que você acha que ele usa um leão para representar Jesus nas crônicas? Por que você acha? Porque o Lewis diz isso sempre. Deus é selvagem. Como assim Deus é selvagem? Deus não é domesticado. Eu não posso pôr Deus como um ursinho de pelúcia numa gaiolinha, um hamster. Esse Deus é anão demais, gente. É claro que você vai se decepcionar com esse Deus. Óbvio. Você está indo com as expectativas erradas, você está querendo transformar ele num como é que chama? Num bonequinho amestrado? Num fantoche das suas ilusões afetivas? Quer transformar Deus numa coisa que é a sua imagem e as suas... Ah, Deus deve ser assim, né? Ah, aleluia. Não, não é não. Então, já quero avisar os navegantes. A primeira coisa que esse Deus do Evangelho faz é acabar com as suas expectativas sobre ele. Ele vai detonar isso com um jeito que é maravilhoso. É por amor, gente. Está lá em Hebreus capítulo 12, ele disciplina quem ama. E se você está sendo disciplinado, se jubile, porque ele só faz isso com filho. Ele não faz isso com rebelde bastardo. E a disciplina do Senhor não é para corrigir erro que você fez, não. A disciplina do Senhor é para corrigir as suas expectativas sobre ele. Porque ele está dizendo para você o tempo inteiro, eu não sou a imagem e semelhança do que você quer que eu seja. É o contrário, você que tem que ser minha imagem. Está lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios 3.
somos transformados na imagem dele de glória em glória pelo Senhor o Espírito. Eu que sou transformado à imagem dele. Uma vez que Deus corrigiu todas as minhas ilusões sobre quem ele é, uma vez que Deus desconstruiu todas as minhas expectativas infantis sobre quem ele é, aí ele vai me introduzir no núcleo do reino dele. E a minha relação com tudo isso aqui vai ser afetada. Aí você já não vai ser mais escravo da biologia, não vai ser mais escravo dos seus afetos infantis, não vai ser mais escravo das suas expectativas financeiras, não vai ser mais escravo das ilusões culturais. Aqui você vai ser servo de Deus, vai ser servo, você vai fazer avodar para a glória dele. Aí você vai ter uma relação correta com tudo isso aqui, ó. Tudo eu posso, não é isso? Mas nem tudo me convém, porque eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse aqui é o livre de verdade. Quando ele for ter a relação dele biossexual, que tem uma dimensão biológica, uma dimensão psíquica, que tem um afeto, tem prazer envolvido, ele não vai transformar o prazer no ídolo. Ele vai ter uma relação teorreferente. Ele fala que é teorreferente, Deus como referência da relação sexual. Tem gente que acha que o projeto existencial dele é satisfação sexual, desempenho sexual. Ué, Igor, meu casamento é uma bênção, rapaz. Nós temos uma vida sexual ativa, assim, maravilhosa. Mas, graças a Deus, irmão, Deus te abençoe aí. Igor, meu Deus do céu, o que foi, irmão? Não, minha mulher tá frígida, rapaz. Não, mas tá difícil o negócio, tá com enxaqueca todo dia. Falei, e aí? Ah, cara, eu tô pensando em separar. Pronto, acabou, ídolo. Porque o núcleo da experiência marital dele é baseado no puro sexo. O sexo é importantíssimo para a vida sexual, mas não é tudo também não. Tem gente que fala isso por aí em palestra de casamento, que sexo é tudo, sexo é vida, quase comercial daquele Boston Institute. Sexo é vida. Gente, sexo não é vida assim também não. Sexo não é a vida, não. É uma parte dela. Tem um artigo meu, está no meu blog, você pode pesquisar no Google, chama Existe Vida Além de Vênus. Eu falo sobre essa cultura da hipersexualização. Tudo é sexo. O sexo é o paraíso na Terra. Gente, é uma amostra do paraíso. Ter uma experiência sexual agradável dentro da ordem que Deus determinou é tão rica e tão poderosa quanto você tomar um café para a glória dele. Quanto você olhar para um jardim cheio de flores. Eu tenho uma experiência que eu conto para minha esposa, ela morre de rir. Um homem, ele tem uma estrutura biológica que foi projetada para sentir atração pela figura feminina, principalmente as mais belas. Obviamente. Isso é uma estrutura que Deus nos concedeu, glória a Deus por isso. Amém. E aí um dia eu estava na Itália, estava passeando na Piazza della Fontana, na Itália, lugar romântico, né, bonito. Minha mulher estava 2000 anos de luz de distância. Aí eu estava passando na praça da Piazza della Fontana. Gente, eu vi a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. Não me lembro de ter visto uma mulher mais bonita do que aquela ao vivo. Imagina uma mulher linda, cabelo preto, petróleo, o olho parecia o Mediterrâneo. Estou usando as metáforas para descrever, igual Jesus, né? Olhos como de fogo, né? Aqueles negócios. Gente, a mulher era belíssima. A minha reação diante de tanta beleza, naquele momento, não é porque eu sou um homem santo, não, é porque eu não tive outra reação. Foi dizer, glória a Deus. Caramba! Glória a Deus! Normal, não é? Ô, gente, vem cá. Qual outra reação que vocês acham que eu deveria ter naquele momento? Gente, Deus exibe a glória dele na beleza de uma mulher singular. Eu só tenho uma reação, igual você vê uma flor quando brilha, abre uma margarida, abre no seu jardim, um tucano que eu vi uma vez, quando passa um tucano na janela do meu apartamento, eu falo, glória a Deus, porque é Deus se exibindo. É a glória de Deus se exibindo. Mas quando você tem uma vida que é pautada num reducionismo sexual, psicobiológico, e você acha que a vida é só isso, você vai ter uma relação com a beleza toda corrompida. Você vai ter uma relação com a beleza completamente manchada pelo pecado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês é que a nossa relação com o mundo, ela fica distorcida se a gente se posicionar de forma errada no mundo. Por que Adão e Eva viram que estavam nus e tiveram vergonha depois da queda?
Porque a posição que era correta não era mais a posição. Se você muda de posição no mundo que Deus, no lugar que Deus estabeleceu, sua relação com o mundo vai ser toda bagunçada, gente. Se você mudar de postura, você vai errar o alvo, por isso que pecado é errar o alvo. Você vai errar o alvo, porque Deus não te designou para aquilo. Deus não nos designou para tratar todas as mulheres indistintamente como objetos sexuais. Deus não me criou como homem para fazer isso. Para reproduzir esse tipo de violência, porque é um tipo de violência. Violência quer dizer violação. Violação é tudo aquilo que infringe a dignidade de alguma coisa. A mulher tem uma dignidade e ela tem que ser tratada dentro dessa dignidade. Isso é mandamento divino. A gente não pode brincar com essas coisas. O nosso mundo hoje é um mundo sexista. O nosso mundo hoje é um mundo abusivo, erotizado. Gente, isso é simplesmente a profanação de um jardim sagrado que se chama sexualidade. Jardim sagrado. Sacralizado pela palavra de Deus. E é engraçado como a gente lida com sexualidade, né? Existe um elemento aí de humor que entra nessa história. É engraçado, a gente ri, acha engraçado. Mas isso é uma coisa que pode ser um sintoma. O sintoma de que ainda existe algum ruído na nossa forma de lidar com sexualidade. Na nossa forma de lidar com beleza. Na nossa forma de lidar, gente, com o mundo que Deus nos colocou. Por quê? Porque ainda falta ter um Deus como referência da nossa relação com o mundo. De como me relacionar com a cultura, com a política, com a física, com a economia e por aí vai. Igor, então o que é a vida, em termo bíblico? A vida é integral. Tem um psicólogo aqui em Belo Horizonte, né, um picareta de marca maior, por favor, pode isso na internet, não vou falar, então pode deixar que eu não vou falar o nome dele não. Picaretaço, mas não vou falar o nome dele não. Aí dá umas entrevistas assim, na televisão, né, e nem é psicólogo, ele se diz psicólogo. O pessoal acha que ele é também. Aí pergunta, ô fulano, me diz aqui, eu tô com um problema muito sério, meu marido tá me abandonando, que esse problema é bem ordinários, né, e eu acho legal a psicologia desse pessoal, a psicologia do óbvio, né, já viu a psicologia do óbvio? A pessoa assim, ô fulano, nesse momento é um momento muito difícil. A pessoa acabou de falar que é difícil. Aí ele repete, entendeu? Tudo que a pessoa falou, o cara, nossa, que interessante seu conselho. Mas é tudo que ela falou antes, né? Olha, você está passando um momento difícil, afinal de contas você separou do seu marido. Eu sei, eu acabei de falar isso, né? Mas a pessoa acha que é profundíssima aquela psicologia. Aí uma vez, outra, quase falei o nome dele, perguntaram para ele assim, vem cá, estou com esse problema, o que você me aconselha? Ele já começava assim, olha fulano, a vida é a vida. E a vida tem que ser vivida. Ô, gente, olha a profundidade. Ô, gente, para definir vida em termos bíblicos, você tem que ir para além da psicologia do óbvio. A vida não é só a vida que deve ser vivida. Né? Gente, vida em termos bíblicos, isso é muito legal. A palavra vida nunca aparece no texto hebraico do Antigo Testamento no singular. As nossas Bíblias traduzem no singular porque não tem outra opção, senão não ia fazer sentido para o leitor em português. Mas ele sempre aparece num tipo de plural, que só ocorre no texto hebraico ou para significar mais de uma coisa, no sentido que a gente tem em português, ou para significar que aquilo é muito intenso. Quando o texto hebraico quer intensificar uma palavra, ele coloca ela no plural. Tanto que Deus sempre aparece no plural. Elohim. O termo hebraico para Deus é El. Mas sempre aparece Elohim no plural. Por quê? Porque Deus é mais de um? Não necessariamente. Tem gente que fala, é por causa da trindade. Não, não é por causa da trindade. Isso é a gente chama isso de... esqueci a expressão técnica agora. Tá, depois eu lembro depois. Tem uma expressão lá que não sei o que lá, majestático. Ou seja, é uma expressão para intensificar a referência que você está fazendo a Deus. Outro exemplo. Você já viu essa expressão na Bíblia? Baalim. Baalim, que é o plural de Baal. Baalim é o nome de um Baal só, porque fala no plural porque era uma forma que os idólatras tinham que exaltar o Baal. Ashtar é o nome da deusa. Astarot, que aparece na Bíblia, Astarot é plural feminino. Não é porque tinha mais de uma Astar. Era uma só que quando você queria elevar ela numa postura de majestade, na idolatria cananita, você botava o nome dela no plural. Raim é o plural de Rai, que é vida em hebraico. Só que sempre vida aparece no plural. Por quê? Porque a visão bíblica cristã de vida é de alguma coisa que é integral. De alguma coisa que é plural mesmo, sentido plural. A vida é plural. Tem uma pluralidade de aspectos na vida que a gente precisa desfrutar. Agora, eu pergunto, como que um homem consegue desfrutar de todo o potencial da vida cristã, sem se tornar idólatra? Ele vai ter que admitir que tudo isso aqui é relativo
a um absoluto que é Deus. Tudo é relativo ao absoluto. Quem é o absoluto? A economia é absoluta? A biologia é absoluta? Quem é absoluto? Só Deus é absoluto. Então ninguém consegue desfrutar da vida de verdade, como a Bíblia nos ensina, se essa pessoa não se situar naquele que é o único absoluto que é Deus. Se você tirar Deus como absoluto, inevitavelmente você vai transformar alguma dessas coisas em absoluto na sua vida. Aí é idolatria. É idolatria.